Sejam bem-vindos ao canal do professor Anatólio Arce. Vamos dar agora continuidade à nossa série de resolução de questões da prova do Instituto Rio Branco. No vídeo de hoje nós vamos responder as questões 58, 59 e 60 da prova de 2021 da disciplina de História Mundial. Estamos aí chegando ao final da prova. Vamos resolver essa segunda parte do vídeo de História Mundial. E na questão 58, sem mais delongas, a questão trará o seguinte enunciado: acerca do liberalismo do século XIX, julgue certo ou errado os itens a seguir. Vamos ler o item 1 sobre esse importante processo de mudança histórica pelo qual passou o século XIX, de aumento do pensamento liberal, ou não só de aumento, mas de consolidação do pensamento liberal na Europa. E o item 1 vai dizer o seguinte: no século XIX, a ascensão de regimes políticos liberais deu-se de várias formas. Nos Países Baixos, na Inglaterra, as ideias liberais foram acolhidas por meio de reformas. Contudo, em outros territórios, como na França, as transformações políticas e sociais, por elas inspiradas, ocorreram pela via revolucionária. Essa alternativa ela está correta, ela está em linha com o que diz a literatura sobre o tema. O século XIX ele já se inicia à sombra dos acontecimentos da Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa de 1789 ele foi um processo de consolidação do liberalismo. Ou seja, ideias liberais que pregavam uma maior liberalização econômica, calcadas muitas delas, na obra do Adam Smith, A Riqueza das Nações, de questionamento das monarquias absolutistas, ocorreram de formas muito fortes na Europa, só que cada realidade, cada país ocorreu de um jeito. Certo? Nos Países Baixos e na Inglaterra, essas ideias elas foram acolhidas por meio de reformas. Você observa um caráter reformista no caso da Inglaterra. Se você for analisar a história da Grã-Bretanha naquele período histórico, a nobreza inglesa foi fazendo concessões aos liberais, foi fazendo concessões políticas por meio de reformas. Então você observa ali que no final do século XVIII, começo do século XIX, principalmente no século XIX, que a Inglaterra adota inúmeras reformas eleitorais no sentido de liberalizar a situação. Eu não estou falando ainda em sufrágio universal, porque aí seria algo mais específico para o século XX, porque aí já envolve a questão do voto feminino. Certo? E, contudo, como ele coloca aqui, em outros territórios, como na França, as transformações políticas e sociais por elas inspiradas ocorreram pela via revolucionária. Com certeza, ele está dizendo pela Revolução de 1789, certo? A Revolução Francesa, que basicamente pôs abaixo ou abalou bastante as estruturas do próprio sistema absolutista, e em linha também com a Revolução de 1830 na França, que derrubou Carlos X. Certo? A derrocada de Carlos X foi o quê? Foi um duro golpe, ou um golpe mortal, no absolutismo, ou seja, consolidou-se instituições liberais por meio de monarquias constitucionais. Então, quando você fala em liberalismo na Europa, nós não estamos falando de republicanismo. Eu sei que muitos liberais defendiam a troca da monarquia para a república. Isso daí, sobretudo, ficou-se mais claro a partir da segunda metade do século XIX, certo? Mas também você tinha, nesse momento histórico em que a questão está falando, certo, um grande clamor de liberalismo, mas esse liberalismo ele não questionava muitas vezes a monarquia. E ocorreu a implantação de ideias liberais ou o acolhimento de ideias liberais em diferentes ritmos. Países como os Países Baixos, no caso a Holanda e a Inglaterra, fizeram essas reformas ou adotaram essas ideias pela via das reformas, até certa forma uma via pacífica. A França adotou essas transformações pela via da força, pela via revolucionária. Portanto, na questão 58, a alternativa 1 está correta.
Vamos à alternativa 2. A alternativa 2 vai dizer o seguinte, ó. Na Áustria, os movimentos revolucionários de 1848 lograram uma série de vitórias consolidadas nos anos subsequentes. Entre elas, destacou-se a elaboração de uma nova Constituição, mas não a liberdade de imprensa, somente instituídas em meados do século XX. Essa alternativa está errada, tome muito cuidado com ela. De fato, os movimentos revolucionários de 1848 causaram muitos problemas às monarquias europeias. Uma dessas monarquias, que era da Áustria, comandada pela dinastia Habsburgo, que havia feito parte da Santa Aliança em 1815, teve um abalo, de certa forma, muito grande, não o suficiente para derrubar o Império só vai ser derrubado mesmo no século XX, na esteira do processo da Primeira Guerra Mundial, que deu fim a 3 grandes impérios, mas isso é uma outra situação, certo? Então, só que onde que está o erro? Na Áustria, os movimentos revolucionários lograram uma série de vitórias, mas elas não foram consolidadas nos anos subsequentes. Então, aqui, todas essas vitórias, elas foram vitórias de pirro. Por quê? Porque vitórias no sentido de você conseguir determinados direitos, como a elaboração de uma nova Constituição, liberdade de imprensa, isso daí só é algo colocado no século XX. Então, você pode dizer que as revoluções, a Primavera dos Povos de 1848, a Revolução de 1848, ou o conjunto de revoluções com participação popular de 1848 é chamado de Primavera dos Povos, certo? De certa forma, lograram algumas vitórias no sentido de você fazer concessões liberais, mas não foram consolidadas nos anos subsequentes, certo? Portanto, na questão 58, a alternativa 2 está errada, porque na Áustria, a Áustria ela não era a França, ou seja, você tinha o Império Austro-Húngaro com instituições absolutistas muito mais arraigadas do que a França, por exemplo, do que a Inglaterra, principalmente. A Inglaterra já tinha extinto o absolutismo em 1688, com a Revolução Gloriosa, certo? Portanto, na questão 58, a alternativa 2 está errada. Vamos à alternativa 3 agora. A alternativa 3 vai trazer o seguinte enunciado. Vamos lá. Os defensores de regimes políticos liberais pressionavam pela abertura nas modalidades de participação política, o que levou à contestação do ideal restritivo do modelo representativo. No caso inglês, a década de 1640 e de 1660 sinalizaram para a instituição de uma vida política de abrangência nacional, testemunhada pelas campanhas que resultaram na aprovação de medidas antiprotecionistas e do sufrágio universal. Tome muito cuidado com essa alternativa. As questões da CESP costumam ter inúmeras pegadinhas. Pegadinhas em que sentido? Eles colocam muitas informações corretas e põem apenas uma informaçãozinha incorreta. No caso dessa questão, ela está incorreta porque ela está falando do sufrágio universal. O conceito de sufrágio universal que nós conhecemos hoje, ou que se pode chamar de sufrágio universal mais amplo, ele não apenas corresponde ao voto masculino, a ampliação do voto masculino. Por quê? A Inglaterra foi fazendo várias concessões liberais, como colocou-se na alternativa 1, certo? Foi fazendo, ela foi incluindo no sistema político várias ideias liberais por meio de reformas, e isso foi feito aos poucos. Primeiro ocorreu-se a abolição do voto censitário, que era aquele voto baseado na renda, a introdução do voto masculino universal, e a questão das mulheres, quando você coloca o sufrágio universal, ele está também atrelado à questão das mulheres. Por quê que confunde isso daí? Nas décadas de 1840 e 1850 e 60, a Inglaterra fez várias reformas que ampliaram o direito a voto para uma grande parte da sua população, sobretudo nós estamos falando de população
masculina. Isso fez com que eleições, a Inglaterra tivesse uma vida política de abrangência mais nacional. Isso daí resultou também na aprovação de medidas antiprotecionistas, lembrando que a Inglaterra também pregava por um liberalismo econômico, certo? Não tão aberto como as pessoas pensam, mas tinha por meio de medidas antiprotecionistas, mas você não pode falar em sufrágio universal ainda na Inglaterra. Por quê? Porque quando você coloca o conceito de sufrágio universal, ele também abrange o voto feminino e também abrange o voto dos negros. Certo? Lembrando que existia, de certa forma, na Inglaterra, aí nesse momento não tão incipiente, isso daí vai universalizar ainda mais no século XX, uma imigração negra para a Inglaterra. Certo? Então, apenas o sufrágio universal inglês, ou seja, todos os homens iguais perante a lei na questão do voto, de votar e ser votado, é apenas de 1918. A instituição do sufrágio universal masculino na Inglaterra só deu em 1918, em que igualou-se todos os homens politicamente na questão de votar e ser votado. Sabemos que na prática, óbvio, nem todos têm acesso a um cargo eletivo, nem todos têm chance na política cotidiana de adquirir um cargo eletivo. E a questão do voto das mulheres veio apenas em 1928. Então você não pode atribuir sufrágio universal na Inglaterra no século XIX. É óbvio que você pode argumentar o seguinte, professor, a questão de o fato de ter instituído o sufrágio universal masculino em 1918 e o feminino em 1929 é produto de um processo de adoção de ideias liberais que vem, um processo histórico que vem do século XIX, isso é verdade. Mas aí, ainda nesse momento histórico que ele está falando, nas décadas de 1840, 1860, por mais que tivessem havido várias reformas políticas que ampliassem o voto, que dessem uma vida política de abrangência mais nacional, você não pode falar em sufrágio universal, porque nem todos os homens votavam iguais perante a lei, isso só vai adquirir em 1918, e nem todas as mulheres que somente adquiriram o direito ao voto em 1928, certo? Portanto, na questão 58, o item 3 está errado. Vamos agora ao item 4. O item 4 vai dizer o seguinte, na Bélgica, a evolução do Partido Liberal foi acompanhada de uma intensificação do processo de laicização, o que se nota com a determinação de abertura obrigatória de escolas públicas, iniciativa do gabinete de Fer-Orbán, firmemente combatida pelo clero católico. Essa alternativa ela está correta, tomem muito cuidado com ela, porque essa alternativa ela está correta e tomem muito cuidado com ela, por quê? Porque ela parece estar errada, certo? Porque quando você fala de escola pública no século XIX, é algo extremamente inusitado. A discussão no tocante a uma necessidade de você instituir uma escola pública por conta de que você precisava proletarizar a população em razão da Revolução Industrial, isso é verdade, só que ainda nesse momento histórico a religião a educação ainda estava muito calcada na questão religiosa. E as igrejas, no seu sentido, no caso da Bélgica, que é um país católico, a Igreja Católica não queria perder esse monopólio educacional, que também era uma fonte de renda da própria igreja. Nós estamos lembrando que após a Revolução Francesa, em que ocorre o distanciamento entre assuntos de Estado com assuntos de igreja por meio da laicização, a igreja perdeu muito dinheiro, certo? E, inclusive, os sacerdotes, os padres, os bispos que eram pagos pelo erário público passaram a não ser mais pagos pelo erário público, certo? Então a igreja perdeu sua fonte de renda com os desdobramentos da Revolução Francesa, com o processo de laicização da própria vida cotidiana. Então, quando se falava em também você instituir escola pública, você dava um duro golpe na própria igreja. Só que na Bélgica houve um senhor chamado Walter Fer-Orbán, viveu entre 1812 e 1896. Ele foi primeiro-ministro da Bélgica em várias ocasiões, em diversas oportunidades, nas décadas de 1860, 1870, 1880.
O Frère Orbran, ele apresentava ideias consideradas liberais e, vou dizer, avançadas para a época, porque ele fez um processo, ele adotou esse processo de abertura obrigatória de escolas públicas, ou seja, era algo extremamente avançado para o padrão da estrutura social da época na Bélgica. Certo? Está correto. E isso estava em linha com o processo de evolução ou de andamento do processo de liberalização do século XIX. O que a questão está pedindo acerca do liberalismo do século XIX. E o conceito de liberalismo ele é muito amplo. Ele não abrange apenas a questão da economia, aquela questão levada a cabo pelo Adam Smith. Então há um simplismo muito grande quando se discute o liberalismo no século XIX. Inclusive você encontra pessoas formadas na área de história, de sociologia, que confundem o liberalismo clássico do século XIX com o neoliberalismo do pós-consenso de Washington em 1989, 1990, um outro contexto histórico, certo, de fim, de debilitamento da União Soviética e de fim da Guerra Fria. Mas o que a questão está pedindo é do liberalismo clássico, aquele do século XIX, surgido na esteira das obras publicadas no século XVIII, dentre elas A Riqueza das Nações, de Adam Smith. Certo? Só que o que acontece? O liberalismo não era apenas algo atrelado à questão econômica, era também atrelado a uma mudança de pensamento no âmbito político, de questionamento de monarquias absolutistas, de defesa de monarquias constitucionais, em que do modelo inglês maiormente. Algumas correntes do liberalismo, que você não pode falar em liberalismo, você tem que falar em liberalismos, certo? No plural. Você tinha também correntes que defendiam a república, certo? O fim da adoção de monarquias. Esse viés do liberalismo tinha muito foco na questão norte-americana, que já era uma república nesse momento histórico, mas o que interessa para nossas questões é que o Frère Orbran ele determinou a abertura obrigatória de escolas públicas e isso foi combatido e irritou bastante o clero católico belga. Portanto, na questão 58, o item 4 está correto. Recapitulando, na questão 58, o item 1 está correto, o item 2 está errado, o item 3 está errado e o item 4 está correto. A questão 59 vai trazer o seguinte enunciado. Com relação à República de Weimar, julgue certo ou errado os itens a seguir. Entende-se como República de Weimar aquela república surgida a partir da Primeira Guerra Mundial, em que a Alemanha se sai extremamente debilitada no contexto da perda da Primeira Guerra Mundial, punida, a Alemanha sai derrotada, humilhada e punida. E a República de Weimar é aquela que surge a partir de 1922, melhor dizendo, na cidade de Weimar, em que acorda-se o modelo de república e substituição da monarquia. Certo? Vamos lá. Em linhas gerais é isso. Não vou me estender, eu vou me estender o raciocínio quando eu falar das alternativas. Bom, vamos lá. Alternativa 1 vai dizer o seguinte: o período foi caracterizado pelo recrudescimento do antiparlamentarismo, o que se explica, entre outros fatores, pela herança antiparlamentar do Império, pela rigidez da disciplina partidária, pelo refluxo dos partidos fundadores da República e por denúncia das limitações do parlamento perante as demandas sociais. Essa alternativa ela está correta, tomem muito cuidado, certo? O que aconteceu ali? O período ele foi caracterizado pelo recrudescimento do antiparlamentarismo, porque a instituição da República de Weimar, em que ocorreu a substituição da monarquia pela república, foi questionado por diferentes setores da sociedade alemã. Por mais que a monarquia estivesse naquele momento histórico enfraquecida por conta da perda da guerra, a república não era tão popular. Então houve-se uma substituição da força do rei pela força do parlamento.
certo? E se tinha na Alemanha daquele momento histórico uma herança antiparlamentar que vinha do próprio Império Alemão. Isso mais antigo ainda, da antiga Prússia, certo? Pela rigidez da disciplina partidária, pelo refluxo dos partidos fundadores da República e por denúncias de limitações do parlamento perante as demandas sociais. Por que havia uma limitação do parlamento perante as demandas sociais? O que mais tinha naquele momento histórico na Alemanha daquele período eram demandas sociais. A Alemanha estava humilhada, como eu já disse, derrotada pela guerra, destruída e endividada. Lembrando que o Tratado de Versalhes de 1919, que reuniu as potências vencedoras, culpou a Alemanha pela guerra, certo? Fez a Alemanha devolver Alsácia e Lorena para a França, que Alsácia e Lorena que estava sob domínio alemão desde a Guerra Franco-Prussiana de 1771, certo? Fez com que a Alemanha pagasse pesadas indenizações e o que a elite política alemã fez? Ela atacou a monarquia. Certo? Só que setores importantes da população tinham instituições, tinham pensamentos antiparlamentaristas muito arraigados. E o parlamento, em vista da grande situação, da dificuldade imensa que se tinha do contexto social, é óbvio que eles não conseguiam atender a todas as demandas sociais. É óbvio que isso, é evidente que isso não ia acontecer. Então, na questão 59, a alternativa 1 está correta. Vamos à alternativa 2. A alternativa 2 vai dizer o seguinte, a Constituição de Weimar consagrou um modelo inovador exemplificado pelos mecanismos de eleição direta do presidente, pela organização de referendos de iniciativa popular e pela possibilidade de que decisões do parlamento fossem questionadas também por referendo. Contudo, o texto constitucional não envolveu temas considerados polêmicos no período, a exemplo do voto feminino. Essa alternativa está errada, tome muito cuidado. Quem tiver interesse, eu não disse isso na questão, mas agora eu vou dizer. Quem tiver interesse em saber mais profundamente sobre a história alemã, tem um livro muito bom da Mary Fulbrook, História Concisa da Alemanha. É um texto muito bom que fala sobre a história da Alemanha, ali desde a consolidação do seu Estado Nacional no final da Idade Média, não consolidação do Estado Nacional, mas consolidação de uma solidariedade germânica ali no final do período medieval, pela fragmentação, pela constituição da Prússia. Posteriormente, ele fala da questão da consolidação enquanto um império da Alemanha ali na Guerra Franco-Prussiana, mas o que interessa é mesmo da Constituição de Weimar. O que aconteceu? A Constituição de Weimar, ela consagrou um modelo que era considerado inovador. Inovador em que sentido? Inovador tendo em vista a cultura política alemã daquele momento. Lembrando que a Alemanha ela era um palco de instituições políticas muito arraigadas, ou seja, tinha um povo alemão que estava com instituições políticas extremamente arraigadas na sua cultura. Certo? Exemplificado de mecanismo de eleição direta para presidente, veja bem, você tinha um rei, num dia, no outro você já tinha um presidente que era eleito e que seria basicamente um substituto temporário desse rei, certo? Ou seja, era algo muito radical para a época, só que a Constituição de Weimar ela não pregava a organização de referendo popular, certo? E nem colocava impossibilidade de que as decisões do parlamento fossem questionadas também por referendo. Então ela era uma constituição considerada avançada para os padrões alemães, inovadora em muitos aspectos, mas ela não chegava a ser uma constituição progressista, certo? Nos moldes que nós conhecemos hoje de você ampliar o chamado poder popular, certo? Ela já nasceu impopular, a Constituição de Weimar. Tanto é que você tinha grupos de extrema direita, dentre eles grupos antissemitas, veja o que fez Adolf Hitler, por exemplo, que canalizaram esse descontentamento, eu diria até esse
ódio perante os políticos, esse ódio perante os judeus, juntava tudo, ódio à política, ódio aos países vizinhos da Alemanha que haviam punido a Alemanha, ódio aos judeus que na visão deles eram os donos dos bancos e do capital, com todas aquelas teorias conspiratórias. Ou seja, a Constituição de Weimar, por mais que tivesse consagrado um modelo inovador em relação ao que estava colocado na Alemanha nos anos anteriores, ela não foi caracterizada pela organização de referendos de iniciativa popular, com a possibilidade de que decisões do parlamento fossem questionadas também via referendo. É aqui que está o erro, certo? Aqui ela está considerada o erro da questão, certo? Contudo, o texto constitucional não envolveu temas considerados polêmicos no período, a exemplo do sufrágio universal feminino. Também está errado. O texto constitucional envolveu sim temas polêmicos, um deles era a questão do sufrágio feminino. A Constituição de Weimar dissertou sobre isso, certo? Portanto, na questão 59, a alternativa 2 está errada. Vamos à alternativa 3. A alternativa 3 vai dizer o seguinte, no plano partidário, social-democratas defenderam o regime parlamentar e aceitaram que fosse instituída uma presidência eletiva. Por outro lado, os liberais mostraram-se completamente contrários à constituição de uma forma de governo dualista, pois consideravam-na tão danosa quanto a monarquia constitucional. Bom, vamos lá. Essa alternativa ela está errada também. Tome muito cuidado, porque é só uma coisinha que pode acabar levando ela ao erro. Vamos lá. No plano partidário, os sociais-democratas eles defenderam sim o regime parlamentar e acabaram aceitando uma presidência eletiva. Lembrando que os sociais-democratas, naquele momento histórico na Alemanha, eram a força dominante do cenário político. Eu não vou afirmar categoricamente que os sociais-democratas eram a força dominante no voto popular. Eu acredito que até não eram. Tanto é que os governos sociais-democratas foram constantemente ganhando impopularidade, o que levaram a aventureiros como Adolf Hitler a agir contra as instituições dirigidas na República de Weimar. Porque as instituições construídas durante a chamada República de Weimar, por mais que elas eram incipientes, certo? Elas eram instituições relativamente democráticas para os padrões da época e para os padrões alemães. Só que ela não conseguiu responder às demandas populares e não conseguiu conter os extremismos, tanto os extremismos de esquerda e principalmente os extremismos de direita. E você tinha uma visão um pouco míope da elite política alemã daquela época, os sociais-democratas, você tinha os monarquistas ou mesmo os liberais, certo? E aonde que está o erro nessa questão? Os liberais mostraram-se abertamente contrários à Constituição de uma forma de governo dualista, pois consideravam-na tão danosa quanto a monarquia constitucional. Qual é o erro? Os liberais eles não se mostraram abertamente contrários. Então, aqui já está o erro de você usar abertamente contrários. E também não consideravam a essa Constituição, ou seja, tão danosa quanto uma monarquia constitucional. Certo? Não consideravam tão danosa quanto a monarquia constitucional. Lembrando que os liberais na Europa, eu estou pegando no caso do liberalismo, estamos pegando no caso dos liberais alemães, você fala em liberais, você não pode entender o liberal inglês igual o liberal francês e nem igual o liberal alemão. Entretanto, havia muitos liberais na época que defendiam a monarquia constitucional. Eles eram contrários à monarquia absolutista e àquela estratificação muito rígida da sociedade, certo? Porque eles entendiam que isso impedia o desenvolvimento das liberdades econômicas, certo? Os privilégios de casta e de extrato social, na visão deles, impedia o desenvolvimento econômico, certo? Então eles não consideravam essas instituições tão danosas quanto a monarquia constitucional, certo? Portanto, na questão 59, a alternativa 3 está errada. Vamos à alternativa 4.
A alternativa 4 vai dizer o seguinte, ó, os poderes presidenciais foram progressivamente ampliados, admitindo-se a possibilidade de que diversas matérias fossem regidas por decretos de urgência. O contexto de crise econômica contribuiu para justificar tais iniciativas, muito acentuadas entre 1928 e 1930 sob a atuação do chanceler Franz von Papen. Essa alternativa ela está errada. Por quê? Porque os poderes presidenciais eles não foram progressivamente ampliados, eles foram progressivamente solapados. Então, quando instituiu-se a República de Weimar por meio da Constituição ali de 1822, você tinha um poder presidencial de certa forma amplo, certo? Mas com também a autoridade do parlamento, você tinha possibilidade de que várias matérias fossem redigidas por decretos de urgência, a Constituição de Weimar permitia isso, só que ao longo do tempo os poderes presidenciais foram sendo diminuídos, foram sendo solapados. Vamos fazer um exercício de reflexão que naquela época, quando eles pensaram a república e a eleição direta de um presidente, eles pensaram um presidente que fosse como um rei eleito a cada 4 anos e substituído a cada 4 anos. Um rei que pudesse ser questionado. Entretanto, o dito presidencialismo, ou seja, a adoção de um sistema com um presidente, era algo extremamente incompatível ou algo muito estranho para a população alemã daquela época. Lembrando que tinha-se a ideia de adotar um sistema novo em um contexto econômico muito difícil, em um contexto político muito conturbado. Lembrando que o nazismo, que toma o poder ali em 1932, posteriormente toma o poder de fato em 1936, ele começa a gestar a sua popularidade perante a população na década de 1920, na esteira do processo de debilitamento ou de enfraquecimento das instituições da República de Weimar que ocorre na década de 1920. E um sintoma desse debilitamento das instituições da República de Weimar é a restrição do poder presidencial por meio do debilitamento do cargo de presidente da República, do enfraquecimento do cargo de presidente da República, certo? Portanto, os poderes presidenciais não foram progressivamente ampliados, eles passaram, a instituição presidência da República se tornou cada vez mais impopular. E aí ganhou-se a figura, ou seja, quem que tomou força foi a figura do chanceler, nomeado pelo parlamento, uma espécie de primeiro-ministro. Hitler se torna chanceler, lembrando que Hitler e seus asseclas, daquilo que ia compor o nazismo, eles agiam diuturnamente contra as instituições do Estado de Direito, as instituições da República de Weimar. Inclusive chegaram a queimar o parlamento, certo? Portanto, a República de Weimar ela se viu solapada desde o seu início, ela já nasceu politicamente fraca. Certo? Portanto, na questão 59, a alternativa 1 está correta, a alternativa 2 está errada, a alternativa 3 está errada e a alternativa 4 também está errada. Vamos agora à questão 60 da nossa série de resolução de questões da prova do Instituto Rio Branco. A questão 60 vai trazer o seguinte enunciado, um texto de Antoine Lyot, A Invenção da Celebridade. Bom, vamos lá. Para os escritores românticos confrontados com o sucesso público dos seus escritos, a distinção entre a celebridade e a glória é um tema recorrente. Quando da morte de Byron, John Clare publica uma vibrante reflexão a respeito da popularidade dos escritores, fundada na convicção de que esta não é a glória verdadeira,
de que o clamor sonoro dos elogios públicos nem sempre anuncia uma fama eterna. Bom, vamos lá. Ele está falando sobre uma reflexão sobre o papel ocupado pelos escritores românticos na história da literatura. Vamos lá. Alternativas. A questão 60 vai trazer esse enunciado. Trouxe o texto de contextualização, agora vai trazer esse enunciado. Considerando o texto mencionado como referência inicial, julgue certo ou errado os itens a seguir. Vamos lá. Item 1. O movimento romântico prosperou uma visão de mundo anti-idealista, cosmopolita e adversa ao gosto clássico, estruturando a filosofia que fez emergir uma cultura de celebridade artística e intelectual na Europa do século XIX. Essa alternativa ela está errada porque o movimento romântico ele prosperou uma visão idealista, uma visão não cosmopolita, ou seja, uma visão local. E também ela não era diversa ao gosto clássico, ela cultuava a questão clássica. Por exemplo, a Idade Média, ela trazia muitos, ou a Idade Média, o movimento romântico trazia uma recuperação das glórias do momento medieval. Lembrando que a Europa viveu após o Renascimento, um período de grande questionamento do período medieval, em que foi nesse momento, no Renascimento, na questão ali, no Iluminismo, em que deu-se a alcunha aquele período como Idade Média, como Idade das Trevas. E o movimento romântico, ele vinha questionando isso, ele era um movimento idealista, que você tinha mulheres belas, você tinha mulheres virgens, isso tudo era retratado no movimento romântico. Não tinha uma visão cosmopolita, ou seja, tinha uma visão local, uma visão escura, uma visão mórbida, e ela não era diversa ao gosto clássico, ela era de exaltar o gosto clássico, certo? Portanto, na questão 60, a alternativa 1 está errada. Vamos agora à alternativa 2. A alternativa 2 vai dizer o seguinte, a noção de sucesso literário era ambivalente entre escritores românticos, visto que um reconhecimento inicial calcado na popularidade podia ser associado ao temor de que não viesse acompanhado de glória póstuma. Goethe exemplifica bem essa ambivalência, pois ainda jovem tornou-se uma celebridade europeia, passando desde então a refletir acerca de sua imagem literária. Essa alternativa ela está correta, realmente a noção de sucesso literário ela era ambivalente entre os românticos, você observa ali em que uns achavam que o sucesso vinha na morte, outros achavam que o sucesso vinha na vida, ou seja, calcado num reconhecimento inicial na popularidade, que podia ser associado ao temor de que não viesse acompanhado por uma glória póstuma. Então você vê isso na obra de Goethe. Goethe foi uma das mais destacadas figuras do romantismo alemão. E Goethe exemplifica bem essa ambivalência, porque ainda jovem, ele se tornou uma celebridade naquele momento histórico, passando desde então a refletir acerca de sua imagem literária. Portanto, na questão 60, a alternativa 2 está correta. Vamos à alternativa 3. A alternativa 3 vai dizer o seguinte: a celebridade feminina era frequentemente desabonada. No caso das mulheres letradas, a exposição pública ameaçava valores de honradez e de pudor, levando à adoção de pseudônimos, entre outras estratégias literárias. Apesar disso, era possível que uma autora conquistasse legitimidade. Essa alternativa está correta, com muito cuidado. A celebridade feminina ela era, de certa forma, desabonada. Então, quando você fala em celebridade feminina, nós estamos falando em mulheres escrevendo, não em mulheres sendo retratadas pelo movimento romântico. Então, como que o movimento romântico ele retratava as mulheres? Como ingênuas, como virgens, como puras, etc, etc, etc. Era uma visão que recupera basicamente a visão colocada, por exemplo, na Bíblia. Você vai ver como as mulheres são retratadas em algumas passagens do livro sagrado. Por exemplo, então você tinha mulheres que frequentemente elas eram desabonadas na questão
da escrita, porque entendia-se nesse momento histórico que escrita era uma questão de homem, e você tinha um analfabetismo muito maior entre as mulheres do que entre os homens. Era muito comum um pai achar que a mulher só servia para casar, ter filhos e fazer serviços domésticos. Tem gente que pensa ainda dessa forma, essa visão atrasada até hoje, mas nessa época essa visão ela era hegemônica. Certo? No caso das mulheres letradas, as poucas que existiam, a exposição pública ameaçava sim, esses valores dominantes, como honradez, pudor, e isso levava elas à adoção de pseudônimos, na maioria das vezes pseudônimos masculinos, e entre outras estratégias literárias. Apesar disso, era possível que uma autora conquistasse legitimidade. Era possível, sim, era difícil, mas não era impossível, ou seja, era possível que uma autora conquistasse legitimidade nesse período histórico na escrita romântica. Portanto, na questão 60, a alternativa 3 está correta. Vamos à alternativa 4. A alternativa 4 vai dizer o seguinte: do ponto de vista da música, o movimento romântico não alcançou significativa popularidade e permaneceu vinculado aos circuitos aristocráticos que valorizavam o modelo do recital individual, o virtuosismo instrumental e a descrição dos compositores a quem se atribuía a reputação. Essa alternativa ela está errada. O movimento romântico alcançou sim na música relativa popularidade. É desse momento histórico e vinculado ao romantismo, Beethoven, por exemplo. Foi nesse momento que Beethoven escreveu a sua Quinta Sinfonia, em 1804, ou seja, o movimento romântico, do ponto de vista da música, ele foi exitoso sim, adquiriu popularidade sim, mas de certa forma ele permaneceu meio que vinculado aos circuitos aristocráticos. Se você vê hoje, apenas em círculos mais restritos, você vê pessoas que gostam da Quinta Sinfonia, do Beethoven, por exemplo, ou de música clássica que teve um certo desenvolvimento nesse período histórico. Portanto, na questão 60, a alternativa 4 está errada. Vamos recapitulando: a alternativa 1 está errada, a alternativa 2 está correta, a alternativa 3 está correta e a alternativa 4 está errada. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Seguimos aqui com os nossos estudos.